Estás escuchando. Você está ouvindo o programa A Voz da Juventude. Este segue A Voz da Juventude. Pendu mitapenyaha mitarusukoranye. A Voz da Juventude. A Voz da Juventude. The Voices of the Youth. A Voz da Juventude. Oi, Juventude! Tá começando mais um episódio de A Voz da Juventude. E a gente tá super feliz com essa nova temporada, né, Cata? Com certeza, Karina. Hoje a gente está super feliz e emocionada de começar este episódio. E, sobretudo, como vocês poderão estar ouvindo, a gente está de vozes novas. E é isso porque a gente, junto com a Karina, temos a honra de nos apresentar como as mais novas integrantes da Voz da Juventude, projeto de extensão em formato de podcast, idealizado a partir do projeto Juventudes e Direitos da UNILA, e que agora, felizmente, faz parte do Programa de Extensão de Sustentabilidade Territorial, em parceria da Itaipu Parquitec, da Itaipu Binacional e da UNILA. Então, assim, a gente está super feliz e emocionada de começar essa nova temporada do projeto, e sobretudo também porque hoje o tema está super interessante e estamos com convidados muito legais. Isso mesmo. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a diversidade. E a Cata, ela vai trazer um pouco pra gente sobre o Estatuto da Juventude, né? Que a diversidade, ela tá no Estatuto da Juventude, é uma lei, né? E garante que a juventude seja diversa, né? Isso mesmo, Karina. Então, a diversidade, ela é um direito presente no Estatuto da Juventude, no artigo 17. E também ela se relaciona com o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 10, que busca reduzir as desigualdades. O Estatuto da Juventude, ele procura que as juventudes, da forma diversa que a gente é, né, a gente tenha nossos direitos garantidos, tenhamos liberdade para participar ativamente da sociedade e, por sobretudo, ser protegidos contra discriminação e preconceito. Também, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10, ele procura justamente reduzir as desigualdades, sobretudo aquelas ligadas ao gênero. Então, ele procura, né, sociedades mais justas, onde todos, independente das nossas diferenças, tenhamos as mesmas oportunidades. E aí, Karina, você sabia desse direito no EJU? Então, tô aprendendo junto com vocês também, né? Conhecendo o Estatuto da Juventude agora também, né? E é muito interessante e é muito legal poder saber que a gente pode se expressar da forma que a gente quer, se vestir da forma que a gente se sente à vontade, né? E isso é muito legal. E hoje a gente tem vários convidados aqui muito legais que vão falar das vivências deles, de como que é, né? De como que é estar na universidade também, né? Como jovens. E antes da gente começar, eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, que é Juventudes e Direitos. A gente está no Instagram, Facebook e no YouTube. Então é isso. Isso. Isso, a gente vai apresentar brevemente para quem não está ouvindo nossos convidados, mas também vamos pedir para vocês se apresentarem nas suas próprias palavras. Hoje estamos juntos aqui com Elaine Rodrigues, estudante de Serviço Social e mulher com deficiência visual. Estamos junto com o Sérgio, jurista, ativista LGBTQIA+, pesquisador em Direitos Humanos e atualmente coordenador da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Foz do Iguaçu. Estamos também com Lurdiane Rocha, jovem indígena da etnia ticuna, estudante também de Serviço Social. E estamos também com a Cal, estudante de Ciências Políticas e Sociologia da UNILA e que está na coordenação da Frente Transunileira. Então agora vou abrir para vocês, também para vocês se apresentarem, compartilharem um pouco das suas histórias. Oi gente, bom dia. É uma satisfação imensa poder estar aqui para falar de nossas vivências e também aprender um pouco mais sobre os direitos da juventude, né? É engraçado que parece que passa tão batido, né? E a gente não imagina os direitos que a juventude tem, a força também que ela tem, né? Mas, pois bem, eu sou estudante de serviço social, como já foi dito aqui pela Cata, e sou uma mulher com deficiência visual
né? Já comecei a vivenciar assim o capacitismo desde o início, né? Geralmente a gente já vê isso com a própria família, que deveria proteger a gente, né? E talvez no ímpeto de querer proteger, eles super protegem. Isso acaba causando capacitismo, né? Mas essa foi a minha experiência, e hoje eu estou na universidade aprendendo um pouco mais sobre isso, conhecendo também outras pessoas com deficiências e outras pessoas diversas, né? E também, assim, aprendendo que a diversidade é uma riqueza que existe, né? E que é inerente ao ser humano, né? Imagina se a gente fosse tudo igual, que chato que seria, né? E então é isso, estou feliz por poder estar aqui, por poder conhecer os convidados. E a gente vai fazer aqui um bate-papo muito legal, acredito. Olá, gente, me chamo Lugiane Rocha. Como a Cata falou, sou uma mulher indígena da etnia Ticuna, do povo Magutá. Sou estudante de serviço social. Que imensa prazer estar aqui, né, falando um pouco da diversidade, da cultura, da integração dentro da universidade e principalmente da língua, né, que existe dentro da universidade, que são muitas línguas maravilhosas que precisam ser ditas, precisam ser estudadas e precisam ser ensinadas também. E vamos conversar com vários temas nesse pod, e é um prazer imenso estar aqui novamente. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas eu sou a Cal, como a Cata estava falando. Faço parte da Frente Transunileira como coordenadora, atual coordenadora. Também estou na direção do centro acadêmico do meu curso, Ciência Política e Sociologia. A partir da Frente Transunileira, a gente está também numa articulação com o Comitê LGBTQIAPN+, aqui da cidade, tentando propor, assim, política pública para a juventude trans de Foz do Iguaçu, também entendendo que a juventude trans que acessa a universidade é um número ínfimo, 0,02%, então se faz necessário uma abrangência maior do coletivo em relação ao município, né? Enfim, acho que por agora é só. Olá, pessoal, espero que vocês se encontrem bem. Bom, a Cata deu uma breve descrição sobre a minha pessoa, mas acho que faltou um detalhe, que eu também sou da casa, também sou estudante aqui da UNILA. Recentemente finalizei minhas aulas do mestrado interdisciplinar em estudos latino-americano. Acho importante ressaltar que eu sou um homem trans, inclusive entrei no mestrado pela cota de pessoas trans e atualmente também entrei na cota de pessoas trans na especialização em Direitos Humanos da UNILA também. Então é muito bom retornar a casa como estudante, porque eu já entrei na graduação antes da minha transição, não finalizei porque não consegui mudar os documentos na universidade na época, mas é muito bom estar de volta e ressignificar e ter acesso, né, a essa universidade, que para mim é uma universidade única aqui, que a gente tem acesso, né, várias pessoas, várias culturas, vários idiomas, né, como foi ressaltado. Enfim, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Espero que o bate-papo flua bem tranquilo, espontâneo e natural, e a gente vai conversando. Gente, esqueci de falar um negocinho, assim, um babado. Eu sou travesti, né? Travesti. Também tô num processo esse ano de estar me entendendo como uma pessoa com deficiência visual, baixa visão. E, enfim, eu acho que é isso, tá dito aí, sou travesti. Então, agora eu queria que cada convidado falasse um pouco de como foi entrar na UNILA, de, né, qual que é a experiência que está sendo aqui, né, como está sendo, se vocês estão se sentindo bem aqui, né, se estão se sentindo bem recebidos, se vocês sentem algumas dificuldades ainda aqui, quais são as barreiras que vocês ainda, né, veem. Então, eu queria que cada um falasse um pouquinho de como está sendo a vivência aqui, né? Pode começar, Elaine, se você quiser. Então, no meu caso, assim, quando eu fui procurar uma universidade, né, depois que eu concluí o ensino médio, que já foi tarde, porque, como eu disse, o capacitismo já começou
a me atrapalhar desde criança, né? E eu não tive a oportunidade de estudar no tempo certo. E aí eu comecei a estudar, deixa eu me lembrar, aos 25 anos. E foi assim, passando esse tempo, e eu, graças a Deus, consegui ir rompendo várias barreiras. E até concluir o ensino médio, fazer o Enem, entrar pelo SISU, né, na universidade. Aqui no início eu tive algumas barreiras em relação à adaptação de material, por exemplo, a mobilidade dentro da universidade. É porque, imagina, você é uma pessoa com deficiência visual, com uma visão bem baixa. Aí você entra num lugar que é enorme, não tem GPS dentro da universidade. Então, precisava de alguém. Precisava, e ainda o núcleo estava assim, estruturando, né? Tinha apenas uma mulher cega na universidade. E ela foi dizendo assim, o que ela precisava. Mas cada pessoa tem a sua especificidade. Mesmo que ela tenha a mesma deficiência, ela teve outras vivências, ela aprendeu outras coisas. Então, assim, ela se utilizava de um software para poder fazer as leituras do seu material. Então, o arquivo dela, que ela usava, era diferente. Era o bloco de nota, TXT, por exemplo. E aí, eles me mandavam assim, eu fui conversando com eles foram adaptando também, né, a minha realidade. E foram entrando mais outras pessoas, né. A Unila já tinha várias pessoas com deficiência, mas que entraram por ampla concorrência. Depois das cotas, entraram muito mais, né, com as deficiências que trazem mais dificuldades, assim, vamos dizer assim, né. E aí, tinha as pessoas que faziam a mobilidade assim de forma voluntária. Eu fui conhecendo mais gente. Às vezes eu chegava assim, eu queria às vezes conversar com a professora ou ir ao banheiro, e eu ficava, e agora? Como é que vai ser? Pra onde que eu vou? Aí eu me lembro que tinha uma colega que ela colombiana, né? Ela é colombiana, e daí ela falava só em espanhol. A gente tinha recém-entrado na universidade. Como eu vou falar com ela agora? E ela me via assim. E ela tentava, ficava, e agora? Depois até que ela foi lá e perguntou se eu precisava de ajuda, né? E daí a gente foi conversando. Habla espanhol? Sim, um pouquinho. Compreendo um pouquinho. E assim a gente foi indo, né? Daí eu fui conhecendo as pessoas, os colegas de curso. E nesse tempo também, eu tive mioma e eu precisava fazer cirurgia porque estava muito grande. E nos colocaram lá no PTI com 2 aulas, uma de espanhol e a outra de serviço social e pensamento moderno, que ela acontecia, era para ser as 2 no PTI, uma sala quase do lado da outra. O que aconteceu? Na aula de espanhol, o professor de espanhol, ele não quis dar aula pra gente porque a gente estávamos em 2 turmas e acho que tinha uns 90 alunos. Ele falou, é muita gente. O que aconteceu? Mandaram o serviço social pro Barrageiros. A gente terminava uma aula no Barrageiros, tinha que ir pro PTI para outra aula. E aí a gente saía muito tarde, pra mim era difícil. 2, 3 ônibus eu tinha que pegar para ir, para voltar. E então... E nesse intervalo a gente precisava pegar um ônibus. E como eu estava, né, nesse processo para poder fazer a cirurgia, porque os miomas estavam grandes, aí eu precisava ir ao banheiro sempre, porque eles já estavam comprimindo todos os órgãos adjacentes, né? E aí eu ia no banheiro, chegava atrasado na aula e não podia ficar na aula toda, e perdia bastante tempo. E aí eu fui no núcleo reclamando, olha que tô angustiada, não tenho material, ali naquele lugar não dá para ficar, eu preciso que mude o espaço, preciso de outra aula. Aí os estudantes também da turma começaram a pressionar, e até que eles me mudaram para uma aula de espanhol, do curso de filosofia no PTI. E assim a gente foi. E é uma luta assim constante para que a gente tenha, né, os nossos direitos, e também assim que as pessoas vão conhecendo, e até às vezes a gente, né, às vezes a gente nem sabe a dificuldade que vai enfrentar ali, mas é só na vivência que a gente vai saber, né? E a gente foi se encontrando,
Eu tive também agora nos últimos dias monitoras que foram maravilhosas, assim, as melhores que eu tive do curso, e isso foi muito bom, me ajudou bastante a continuar, né, e poder fazer as tarefas, curso de a pesquisa de iniciação científica e tudo que era necessário, né, para que eu possa continuar na faculdade e adquirir horas também complementares, e agora aqui também no projeto de extensão, né. Voltando de novo, Lurgiane, sobre a minha trajetória dentro da universidade, é bem importante, na verdade, né? Eu sou uma mulher indígena da etnia ticuna do interior do Amazonas. Minha cidade fica à fronteira com Peru e Colômbia. Moro numa aldeia que se chama Bom Caminho. Para vir para a universidade foi bem difícil, então eu sou uma mulher que nunca saiu da sua aldeia, então foi bem difícil pegar avião, se comunicar com pessoas que eu não fazia ideia quem era. E para chegar na universidade você não ter nenhum suporte para te buscar no aeroporto, né? Então o coletivo, por isso que existe o coletivo dos estudantes indígenas, que agora dá todo o suporte para os estudantes indígenas quando chegam aqui em Foz do Iguaçu. Na primeira vez eu não tive esse suporte, porque a universidade sim é boa, muito maravilhosa em questão de ter o edital para a população indígena, mas não ter o suporte para que os estudantes indígenas ainda permaneçam dentro da universidade. Isso é difícil ainda. As pessoas vão dizer, não, porque a universidade ainda é nova. Mas será que a universidade quer que os estudantes indígenas permaneçam dentro da universidade? Ou isso é somente para fotos, para publicação dentro do Instagram, né? Isso é uma coisa que precisa ser questionada sempre. Mas, na verdade, o coletivo indígena e a Atlética Indígena sempre está questionando. E esqueci de falar, eu sou a vice-presidente da Atlética Indígena, é a nova atlética dentro da universidade. Eu também sou representante do coletivo dos estudantes indígenas da universidade, né? Falando um pouco dessa trajetória dentro da universidade, eu entrei na universidade no curso de Geografia, licenciatura, mas com o intuito de trocar de curso para serviço social. É um curso que eu amo, é uma profissão também que eu quero seguir. E nesse suporte de monitoria eu nunca tive, porque Geografia é uma matéria muito difícil. A educação indígena dentro das aldeias indígenas é muito simples, né? Não tem uma profundidade como tem nas escolas de municípios, de cidade grande, né? Então, a educação dentro das aldeias indígenas é bem pouca ensinada. E quando você chega dentro de uma universidade pública e tem muitas matérias que você não faz ideia como seguir, você se perde totalmente. Então, foi assim que eu me perdi dentro da Geografia e licenciatura. E os professores também não compreendiam, então eu acabei reprovando em várias matérias, tive várias crises de ansiedade, minha saúde mental foi para baixo, né? Então não tive muito suporte para isso. Quando a gente começou a montar o coletivo dos estudantes indígenas dentro da universidade, a gente já procurou monitoria para os estudantes indígenas, né? Aí começou a ajudar os estudantes indígenas a se adaptar no seu curso, ou se não se adaptar, poderia trocar de curso, né? Mas foi bem difícil. Como eu tinha falado, a universidade traz você dentro da universidade, mas não te proporciona ficar, né? A permanência. Exatamente. E sobre você permanecer dentro da universidade. A bolsa dá para você pagar somente o aluguel e outras contas não dá. E a universidade pensa que você tem o dinheiro suficiente para permanecer aqui. Mas quando você vê
indígenas vindo de uma aldeia, eles têm pais pescadores, eles têm pais agricultores. De onde vão tirar o dinheiro para permanecer dentro da universidade, dentro de uma cidade que é caríssima? Então você vai ter que se virar. Eu me virei, eu procurei projeto para mim me adaptar, para ganhar dinheiro, para mim permanecer dentro da universidade, porque a universidade não te dá o suporte suficiente. Sim, tem o alojamento, mas o alojamento é até 8 meses. Depois disso você vai ter que se virar, né? Então a gente está sempre se questionando, a gente está sempre questionando a universidade. E aí eu falo para vocês, será que eles ouvem a gente? A maioria da parte não, né? Mas a gente tá aí em luta. E também tem uma questão sobre a Bolsa Permanência. Os indígenas ganham a Bolsa Permanência. Essa Bolsa Permanência foi uma vitória enorme pra gente aqui dentro da universidade, porque o Ministério só mandava as vagas de 12 vagas, 10 vagas, para milhares de estudantes aqui. Como que uma 12 vagas vai dar para 120, 150 estudantes indígenas dentro da universidade a Unila? Não tem como. Ou você é selecionado, ou você não é. Então, a gente lutou, a gente conversou bastante. Vocês não ouviam as nossas reuniões, mas a gente estava lá lutando, queremos mais vagas. Tem vários estudantes que precisam dessa bolsa para permanecer dentro da universidade. E aí mandaram uma carta, um documento para o Ministério para mandar mais vagas. E foram mais vagas mesmo. 50 vagas, 60 vagas. E isso foi uma vitória enorme. Mas aí eu falo também para você, eu questiono bastante isso. Enquanto a gente, estudantes indígenas, porque a maioria são do povo ticuna, e dizem que são indígenas, mas não participam de nenhuma manifestação dos estudantes indígenas. E quando tem esse tipo de vitórias, eles querem se beneficiar. E eu conheço bastante gente. Não vou citar nomes, não vou. E a gente fica triste, porque a gente precisa de estudante indígena que esteja com a gente, do nosso lado, para que a gente procure nosso direito, né? Que a gente manifeste por conta do nosso direito. Mas se vocês perceberem, é sempre 5 pessoas do coletivo indígena procurando o seu direito. Do RU também, a gente pagava R$16, porque a gente recebia o auxílio, né? Se você recebe o auxílio da universidade, você tem que pagar R$16, R$17. E aí a gente também falou com a reitoria, a gente falou com o vice-reitor, isso não é justo pra gente, sabe? A gente veio de uma aldeia, a gente não sabe como funciona, a culinária é muito diferente, né? E a gente não tem como se sustentar, porque tem que ser R$16, R$17, por que não R$4, R$2? Isso seria justo pra gente. Então a gente também correu atrás disso e agora a gente tá pagando R$4 ou R$2. Então, você correr atrás dos seus direitos, isso é importante. E eu soube disso quando eu cheguei aqui. Eu soube disso porque a população indígena, os estudantes indígenas, não sabiam o que fazer. Se você não correr atrás dos seus direitos, você vai ficar para trás. E eles vão acabar esquecendo de você. Né? Uhum. Mas é isso. Tenho muitas coisas para conversar. Muito interessante saber assim. A gente está perto de vocês e a gente acaba não sabendo, né? Quantas lutas que vocês estão correndo atrás, o tanto de coisa que vocês estão passando, né? Porque realmente agora você falando, a gente percebe que abriu-se muitas vagas. Então eles recebem muitos indígenas, mas só que como que eles estão fazendo para manter esses estudantes aqui, né? Então assim, trazer aqui e depois largar todo mundo aqui se vira, né? Fica complicado, porque aqui realmente, que você falou, aqui é um lugar caríssimo de se viver, é muito caro, porque as pessoas se aproveitam, né? Aqui é um lugar turístico, é tríplice fronteira, muita gente vem para estudar, os aluguéis são muito caros.
né? Qualquer coisa. Comer aqui é muito caro também. Então, realmente, é muito interessante, né? A gente ver esse lado de como é difícil se manter na universidade. Então, eu vou começar falando sobre como eu entrei na universidade, né? Comecei a pesquisar mais sobre ciências sociais durante a pandemia, assistindo youtubers, Sabrina Fernandes, Rita Von Hunt, Jolis Manuel, que falavam, e alguns deles ainda falam, sobre sociologias, política, e foi um tema que eu fui me aproximando muito durante a pandemia. E me despertou o interesse de cursar ciências sociais, que seria ciência política, antropologia e sociologia. Porém, aí vim vendo um story de uma pessoa que eu conhecia no Instagram, apareceu um edital. Edital da Unila, e eu, vou dar uma olhada, vamos ver, né? Aí eu vi que não tinha ciências sociais, tinha antropologia, era um curso à parte, e tinha ciência política e sociologia. Eu pensei, não sei se eu gosto tanto assim de ciência política, vamos ver. Aí eu só, assim, sem pretensão nenhuma, eu só me inscrevi, passei, fiquei assim, meu Deus, como assim? Eu nem esperava nada, entregou tudo a Unila, assim, até então, né, até nesse começo. Aí comecei, acho que foi em 2021, eu entrei numa turma que parou em 2020 por conta da pandemia e voltou em 2021. Comecei junto com essa turma, e no remoto. E assim, foi uma experiência de outro mundo, assim. Eu nunca... Foi o primeiro contato que eu tive com a universidade, e o primeiro contato que eu tive com a universidade foi dentro da minha casa. Então, eu não me senti uma universitária. Pra mim, eu não estava nesse ambiente e, assim, eu realmente só me senti universitária. Eu falei, nossa, estou mesmo numa universidade no 6º semestre, acho que... Enfim, nem lembro agora, mas depois de 1 ano e meio, que foi quando voltou o primeiro semestre no presencial, eu fiquei assim, meu Deus, eu sou uma caloura. E já fazia 1 ano que eu estava na universidade. Mas durante a pandemia foi muito complicado estar se mantendo, estar assistindo as aulas, porque pessoas trans, né, no geral, passando por situações de vulnerabilidade o tempo inteiro. Se eu vou pensar em um momento da minha vida em que eu não estive numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, foi, sei lá, quando eu tinha 5 anos de idade. Mas, fora isso, eu tava numa situação muito foda, tinha sido demitida do trabalho que eu tava recebendo um seguro-desemprego. A minha mãe também estava começando um trabalho, mas esse trabalho ainda não remunerava ela muito bem. Eu tenho 2 irmãs. E tinha, assim, muitas dificuldades para eu estar nas aulas, para eu estar assistindo às aulas. Eram muitas coisas em casa mesmo que me impediam de estar assistindo às aulas com a assiduidade que eu deveria ter, né, que esperavam que eu tinha. Mas assim... e aí, só para exemplificar o contexto, no remoto, hoje a gente tem o máximo de 4 horas por aula. No remoto a gente podia ter 2 horas. Só que tinha as professoras que chegavam em 3 horas. E 3 horas num monólogo, que o professor tá lá falando. 3 horas você na frente de um celular. Tipo assim, insuportável. E outra, também não tinha notebook para estar estudando, era só no celular. Enfim, foi acontecendo algumas coisas, fui viajar, fiquei presa na viagem porque fechou de novo, e aí continuei estudando, depois voltei. Mas enfim, depois que retornou, passou esse período de pandemia e que também a gente não sentia, assim, pensar que a gente tinha metade do tempo que seria necessário para aprender, absorver os conteúdos. Então... o conteúdo era muito mais enxugado, resumido do que ele está sendo hoje. Hoje ele ainda está sendo bastante por conta do semestre mais curto que a gente está tendo, mas durante a pandemia era ainda mais. Então, qual qualidade de profissional estava se construindo ali durante esse serviço, esse período pandêmico, né? Então, enfim, mas como era o primeiro contato, eu nem questionava isso.
Pra mim tava ótimo como tava, e assim, apesar das dificuldades e tal, eu tava, nossa, tô tendo... E, enfim, contato também com outras pessoas era por grupo de WhatsApp, videochamada. Então, esse contato que a gente tem, esse afeto que a gente troca com as pessoas presencialmente, com os nossos colegas, praticamente não tinha. Eu tinha 2 amigas, uma delas a Jéssica, a outra a Olinda, que estavam no meu curso. A Olinda já se formou e a Jéssica não conseguiu, ela acabou se... Ela é do Ceará, Fortaleza, e ela se entrou no edital por acaso, ela queria numa outra, mas enfim, não conseguiu estar permanecendo, hoje ela está cursando outro curso, mas foram pessoas que foram extremamente importantes para que eu permanecesse durante esse período pandêmico, vendo as aulas, assistindo. Eu lembro de, no intuito de estar ajudando meus colegas, de estar disponibilizando coisas, eu fazia o possível para disponibilizar num drive resumo das aulas, eu anotava tudo. Eu falava, amigas, isso daqui, se vocês precisarem, a gente estuda com isso daqui. Tem aqui o drive, todas as referências, tem um resumo das aulas, tirava print dos PowerPoints que o professor passava. E, é uma coisa que eu uso até hoje. Enfim, aí voltando, quando retornou, quando eu tive o meu primeiro semestre, que foi esse semestre presencial, que foi lá no 4º e 5º semestre, eu tava numa ânsia de, nossa, estar no ambiente. Peguei 7 ou 8 matérias e me destruí, porque não tem nada a ver o remoto com o presencial. Então, eu não consegui. Terminou o semestre e eu tava muito, muito mal. Tava esgotada, não tava conseguindo fazer as coisas que eu precisava fazer, não tava conseguindo frequentar as aulas. Tranquei muitas matérias, e isso foi uma coisa que foi, infelizmente, né, foi se perdurando ao longo do tempo, porque essas situações de vulnerabilidade, elas vão se acirrando, né, elas vão aumentando também, elas vão se acentuando com o passar do tempo. Porque, como a Lourdiane mesmo falou, a universidade, ela não está preparada para, assim, atualmente, para que os estudantes cheguem e permaneçam aqui. A política de permanência que tem aqui, ela não é a das melhores, ela é muito falha. Então, a gente entra, mas sai, não consegue terminar o curso, não consegue ter apoio institucional para conseguir estar, frequentando as aulas, né? Então, teve muitos professores que eu mandei e-mail, eu falei, por exemplo, professor, eu tive que trabalhar durante um tempo, trabalhava de madrugada numa rede de fast food e estudava, eu dormia 4 horas por dia, isso durante um ano, e aí estudava à tarde, trabalhava de madrugada, e teve momentos em que eu não consegui, ler as coisas, né? Como é que a gente vai arrumar tempo pra ler se a gente tem que comer, tem que dormir, tem que limpar a casa? Então... E eu mandava, professora, eu não consegui ler, não consegui estar fazendo isso, teria como você disponibilizar o seu PowerPoint e tal, não é possível, não tem como, então precisei trancar várias matérias, reprovei em outras matérias, porque, acontece que, são muitas situações que vão acentuando as vulnerabilidades, né? Então, depois de um tempo, eu fui expulsa de casa, a partir de uma discussão com a minha mãe. Fui morar com o Afeto, o Stefan. E a gente conseguiu se acolher muito e se ajudar bastante, mas isso não reduziu as situações, fodas que a gente passou. Eu saí de casa com um colchão, solteiro. E a minha mãe não me deixou levar nada, nem a minha cama, nada. Então, saí de casa, com nada. Eu só tinha um colchão e um fogão elétrico que o Stefan tinha no alojamento, depois que ele saiu do alojamento, e era o que a gente fazia comida. Não tinha geladeira, não tinha máquina, não tinha nada. Então, aí imagina, e a casa era lá no Três Bandeiras. Ter que sair de lá pra vir pra cá, sem saber o que tá comendo, porque não tem como você comprar comidas com a geladeira estragada, né, ou sem geladeira, né, porque como é que você vai comprar alguma coisa perecível? Ela vai estragar.
Então a gente comprava coisas não perecíveis para fazer e comer, era isso. E, pô, a partir disso aí, assim, vou dar uma enxugadinha, né? Pra ir um pouquinho mais rápido. Mas fui morar com uma amiga, acabei passando por uma situação de violência com essa amiga, entendi que, assim, ela não era tão amiga. Então, vou te ajudar, venha, vou te ajudar. E no final, o que eu entendi da situação é que, enfim, né? Ela precisava de alguém pra trabalhar pra ela. Então, depois de um mês ela me expulsou também, e aí eu tive que, porque não aceitei essa situação, e aí eu tive que ir para uma outra casa, uma kitnet, que era no Medícola. Eu lembro que foi no final de ano e a gente tinha um mês para se encontrar outro lugar, porque o pessoal que estava na casa já tinha, o contrato deles iam encerrar, porque eles iam sair da Unila, né? Enfim, nessa casa as coisas começaram a mofar, chovia dentro. Porque assim, encontrei pessoas muito boas na universidade que me ajudaram pra caramba, doando colchão, doando móvel, ajudando de várias formas. Assim, acho que eu, pensando aqui, o apoio institucional que eu não tive da Unila, eu tive de afetos de pessoas queridas que estavam próximas. Enfim, se compadeceram de alguma forma. Enfim, esse afeto, né, é muito importante também para que a gente continue nesses lugares que, enfim, estão só desumanizando a gente o tempo inteiro. Aí depois de lá, a gente conseguiu encontrar um lugar que é onde a gente está até agora, um lugar, assim, bom em comparação a outros cativeiros que tem em Foz, né, pelo valor que tem, mas tamo lá, conseguimos estar comprando nossas coisinhas, armário. A gente até 3 meses atrás não tinha pia em casa, então são coisas que vão afetar o nosso ensino. Tipo, como eu vou estar na aula se eu não tenho que estar comendo, se eu não sei o que eu vou comer, se eu tenho que estar lavando louça no tanque, se eu tenho que estar dormindo no chão. Como eu vou prestar atenção, vou tirar tempo da minha vida para ler um livro se, minha barriga dói, sabe? E outra, sair de casa sendo uma pessoa trans é um babado muito complicado, porque a gente tem disforias em relação ao nosso corpo, a forma com que as pessoas estão nos vendo, então, como a gente está sendo percebido quando a gente vê que está sendo tratado. Então, requer um esforço ainda maior para você sair de casa. Se eu não tô bem emocionalmente, eu não consigo sair de casa. Eu não consigo, tipo assim, por mais importante que seja o compromisso, eu não consigo, porque eu preciso vestir uma certa, assim, entre aspas, uma armadura para estar me protegendo de coisas que podem estar vindo, porque elas vão vir, elas vêm sempre, todos os dias. Então, se eu não consigo ter isso, eu não vou sair de casa. Então, em momentos, assim, de vulnerabilidade socioeconômica, a gente fica muito mal psicologicamente, emocionalmente. Então, não vai estar frequentando uma aula como qualquer outra pessoa. Uma outra coisa aqui, que conversa com o que a Elaine disse, em relação ao que a família dela, o que ela falou sobre a família dela, de a deficiência ser algo, a gente saber sobre o capacitismo. E assim, esse ano eu venho entendendo muito o quanto eu sofri capacitismo na infância. Até então, eu associava o bullying que eu sofria na escola, porque assim, dentro da minha família ignorou totalmente que eu tenho estrabismo. Assim, ignorou, né? Porque as pessoas não ignoram, elas fingem que não existe, porque você tá ali, né? Mas enfim, ignorar também, mas foda-se. E na escola, eu achava que o bullying que eu sofria era em relação a ser uma criança muito afeminada, sabe, enfim. Mas também tinha a ver com ser uma pessoa estrábica, com eu não estar enxergando. Tipo, eu já cansei. A frase, pra quem você está olhando, é um negócio que me dá ódio. Me dá raiva, me dá vontade de bater na pessoa, porque eu fico... Gente, tipo assim, você não tem o cuidado de chegar em mim e, assim, honestamente, falar, você tá falando comigo? Ou você não tá falando? Ou só
Mas são coisas que, sei lá, eu sei que as pessoas também nem passa pela cabeça delas, mas acho que, não sei se foi ontem que aconteceu, eu olhei pra uma pessoa, dei tchau pra essa pessoa, e a pessoa olhou pra mim, eu tava fixamente encarando a pessoa olhou pra mim, olhou pros lados, vê se não tinha mais alguém, e me ignorou. Porque pra ela, talvez, eu pudesse estar dando tchau pra outra pessoa. Então, eu me encontrei mais na universidade a partir do momento em que eu consegui desenvolver uma rede que eu encontrava essas pessoas. Então, a minha aula começou lá no PTI. E eu vou e volto, né? A minha aula começou lá no PTI. E aí eu comecei a ter uns contatos com outras pessoas trans. E surgiu a ideia da gente formar um coletivo, da gente se juntar para reivindicar coisas dentro da universidade, porque, pô, tem isso, tem a demanda, mas a gente precisa se organizar para isso, porque senão não vai rolar. E aí eu falei, olha, como a gente tá tudo fodido, a gente pode estar tentando conseguir uma forma de ter um apoio financeiro da instituição. E aí o que a gente pensou? Vamos criar o coletivo, a gente junta as pessoas, faz essa articulação, e a partir disso a gente institucionaliza via projeto de extensão. A gente cria um projeto de extensão para conseguir bolsista, pra gente conseguir estar fazendo as coisas do coletivo. Então, durante um tempo, outra pessoa foi bolsista, Dan, que, enfim, a gente construiu ativamente, eu, Dan, Jim, Ivo, fizemos várias coisas, assim, tanto mutirões, um babado, uma festa que foi ali na feirinha de doação, Zion também tava, a gente trouxe a Bruna Ravena. E aí, esse ano, eu comecei a ser bolsista desse projeto, né? O projeto que vem da FTU, da Frente Transunileira. E pensei mais, como teve meio que um hiato entre um bolsista e outro, as coisas acabaram se desarticulando um pouco. As pessoas que, assim, tem outra dificuldade de você manter um coletivo na universidade, que as pessoas não vão permanecer aqui. As pessoas vão embora. Então esse coletivo, ele precisa ele precisa ser fortificado, ele precisa ser fortalecido o suficiente para que ele permaneça e tenha uma autogestão sem as pessoas permanecerem durante muito tempo, enfim. Ou também uma outra possibilidade, que é o que a gente está pensando agora, é em relação a estar abrindo o coletivo para a municipalidade, entendendo que dentro do município tem outras pessoas trans que precisam ser escutadas, que precisam ser ouvidas fora desse ambiente acadêmico. Porque, como eu falei no começo, só 0,02% das pessoas trans entram na universidade. E quem é que entra? Né? Não adianta ser uma pessoa trans que está na universidade e a pessoa só olha para o próprio umbigo. A pessoa, tô num grupo, mas eu não articulo nada, eu não faço nenhuma atividade, não tô junto. Eu acho que, sei lá, é importante entender que as nossas identidades, elas são políticas. Elas são políticas e elas, assim, independente de qual seja, ela é política, ela tem esse sentido político de transformação social. E se a gente não usa isso para estar se organizando coletivamente, estar transformando a nossa sociedade, de que adianta a nossa identidade? Ela serve a quem? Só a nós mesmos? Tudo bem servir só a nós mesmos, né? Tá ok. Mas eu acho que aí a gente pode demarcar esse lugar. Né? Eu sou uma pessoa trans que pensa a partir de mim. Não sei, a gente pode discutir sobre isso aí. E aí também falando que a Ludiane falou sobre, eu já ouvi várias vezes, mas que a universidade, ela é uma universidade nova. Tem que entender que é muito recente quando eu estava falando a respeito de cotas trans, porque surgiu a campanha Ocupa Trans, que é uma campanha de conscientização contra a transfobia, que iniciou ali em setembro, a partir de diversas situações de transfobia que rolou no PTI, uma amiga sendo chamada de aberração, estudantes falando que lá não é o lugar dela, estudantes de segurança tirando ela de dentro do banheiro. Então, ela tendo umas situações de tá temendo pela vida dela. E eu sofri transfobia, foi fora do ambiente universitário, foi ali no posto da Shell.
Mas, enfim. E num momento em que a gente estava fazendo um diálogo para uma sala de aula, que era uma sala que ela tinha aula para conscientizar esses estudantes, o professor falou sobre... mas a universidade é nova. Que a gente estava falando sobre política de equidade de gênero, que existe na Unila, já existe, ela está no papel, só que ela, assim, praticamente, cadê? E eu falei sobre a necessidade de cotas trans. Então, mas assim, e aí ele trouxe algumas vezes que a universidade é nova. Mas, gente, a universidade está fazendo coisa aqui, ó, faz tempo. Eu acho que é importante a gente entender que a universidade é nova, sim, ela é uma universidade nova, é muito recente em relação a outras universidades, mas qual é a prioridade da universidade? A prioridade é que os estudantes cheguem aqui e permaneçam, a universidade estar combatendo assédio, a prioridade é estar combatendo assédio, discriminação, como for, ou, enfim, só trazer gente, traz forma, e quem conseguir forma, né? A maioria sai. Então, eu acho que essa questão de universidade nova é só para esconder que a universidade tem outras prioridades que não alguns estudantes, que não certos estudantes, né? Estudantes que estão em locais de minoria, de subalternidade dentro da universidade, né? Eu acho que eu posso falar mais da campanha, mas posso falar mais depois também. Então, já falei bastante agora. É isso. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a minha vivência dentro da universidade, né? Antes, durante, né? Agora. Ela começou durante a graduação, antes da minha transição de gênero, em 2016, quando eu entrei como estudante de Química, né? Licenciatura. Nada a ver com a área de hoje, que é a área do Direito. Que inclusive em 2016 eu iniciei aqui na Unila Química e também tinha conseguido bolsa como estudante de Direito na Unifoz na época. Eu fazia os dois cursos ao mesmo tempo. Um eu fazia durante a manhã e outro à noite. E aí dentro ainda da graduação em Química aqui na Unila, ainda estava como mulher muçulmana que usava lenço, né, na época. E aí, em 2018, assim, quando eu fui tirar o lenço para iniciar a minha transição de gênero, né, e daí eu acabei meio que deixando a universidade, porque eu não sabia naquela época ainda como funcionava para trocar os documentos, então só de pensar em tudo, tem aquela pressão, né, de como tudo seria, como que eu ia ser dentro da universidade, porque todo mundo ali já estava me vendo de um jeito, já tinha me conhecido de uma forma. E aí, naquele período que eu estava iniciando a transição, e aí, para quem não sabe, né, eu sou árabe, e aqui em Foz existe a segunda maior comunidade árabe do Brasil, a primeira em São Paulo. E aí, e tinha pessoas árabes que estudavam comigo na época dentro da universidade, da Unila, e em outros cursos também. E aí eu ficava com aquele medo, com aquela pressão, e de como que tudo seria, se a universidade ia me aceitar. Né? Naquela época eu ainda não tinha muito conhecimento, porque eu cresci dentro de uma família onde eu não tinha esse contato com pessoas LGBTs. Para mim era tudo visto como algo errado, que eu ia pro inferno, enfim, não tinha nem a possibilidade de eu pensar sobre o tema e me entender como pessoa LGBT na época, né? Enfim, daí acabei, perdi o período de matrícula, que eu já não estava mais me reconhecendo na época, não sabia se era aquilo que eu queria. E acabei perdendo a matrícula e ficou trancado, cancelaram minha matrícula do curso. Tinha cursado 3 anos, ia entrar no 4º ano. E aí em 2019 eu iniciei minha transição de fato e tudo mais. Foi bem difícil, né, no início. E aí consegui pedir, na época eu estava na UDC já, fazendo direito, consegui pedir o nome social durante o curso. E aí eu falei, eu acho que eu posso tentar retomar na Unila, e se ali na UDC conseguir colocar meu nome social, eu acredito que na Unila isso não seja um problema, né? Ainda na época não tinham pessoas que estavam solicitando nome social e tudo mais, lá na UDC pelo menos. E aí quando eu fui tentar de novo o curso de Química, eu passei e tudo mais, né? Usei lá de novo para entrar pelo SISU.
Aí passei novamente no curso, aí ia fazer o reaproveitamento das disciplinas que eu já tinha cursado. E aí na hora de fazer a matrícula, eu tava dando choque de documentos, porque eu já tinha anexado aí o documento retificado de 2019, né? E aí tava dando choque de documento e aí não aceitaram, deferiram depois minha matrícula. E aí eu não fui atrás. Daí eu tava vendo um e-mail para mandar para explicar a situação e tudo mais, para eles fazerem a alteração, para eu conseguir fazer a matrícula, só que eu tava bem no início, aí bem no início da transição, na sua grande maioria a gente tá numa posição de muita vulnerabilidade, né? A nossa saúde mental no início fica bem instável, principalmente pela parte da exclusão, da não aceitação, tanto da sociedade, da família, enfim. E aí eu não tava com forças de pegar, mandar um e-mail, explicar a situação, né, pra poder retificar, porque eu acredito assim, se eles já tinham um registro que eu tava com esse nome, tava com outro, enfim, eu sei que a formalidade que a gente precisa encaminhar, acabei não tendo forças no momento de encaminhar o e-mail, até tinha conversado na época com a coordenadora, que já me conhecia do curso, enfim, aí acabei deixando, né, de lado e falei, bênção, né, e aí teve um outro aspecto, daí eu me formei em Direito em 2021, durante a pandemia, né, a gente se formou em 2020, só que a gente só conseguiu colar em 2021, e aí vi que estavam abrindo vagas para o mestrado na Unila e tudo mais, aí eu vi que tinha uma vaga para pessoal de Relações Internacionais, e aí eles tinham aberto um edital chamando pessoas trans, que eles iam ajudar a auxiliar e tudo mais, né. Fiz a inscrição, que eles iam auxiliar como que seria passo a passo, o que a gente precisa apresentar para entrar. E aí eu fiz a inscrição lá e nunca chamaram a gente para auxiliar e tal. E aí meio que foi desanimando, né? Falei, nossa, tipo, abriram algo dentro da universidade, porque eu não tinha visto antes disso algum movimento para pessoas trans ali, para o mestrado, para as pós-graduações, né? E aí deixei de lado, né? Que eu, inclusive, até esqueci de mencionar, que depois que eu me formei, passei no processo seletivo da UTFPR de Medianeira, que é a Universidade Federal de Medianeira, como monitor da disciplina Atualidades. Então, durante um ano, fui voluntário como monitor para os alunos do terceiro ano do ensino médio, né, que estavam inscritos no cursinho, Apolo lá. E aí dei aula voluntário durante um ano. E aí depois eu vi que abriu uma nova seleção do mestrado, que é o mestrado interdisciplinar em estudos latino-americanos aqui da Unila. E aí eu fui lendo o edital e tudo mais para entender melhor sobre o programa, para ver se eu me identificava e tudo mais, e gostei. E aí quando eu fui ver, tinha cotas para as pessoas trans. E aí, isso era como aluno especial ainda, né? Mas eu já tinha visto, já estava vendo o processo seletivo, não estava nem aberto ainda. Aí eu me inscrevi como aluno especial e fiz uma disciplina que era Saúde Mental com o professor Marcos. Foi maravilhosa a aula, que foi quando eu conheci o professor. Falei, é esse curso que eu quero, é esse curso que eu me senti acolhido, né? A matéria em si já trazia a temática de gênero e sexualidade, e o professor abordava muito bem, sempre muito receptivo, acolhedor, né? E aí eu falei, nossa, esse foi meu primeiro contato de volta com a universidade, que daí não foi o choque de quando eu tentei retomar na graduação, né? E aí falei, nossa, é esse curso que eu quero, esse programa, vou ser muito... né, acolhido, estava me sentindo muita vontade para voltar a pesquisar, estudar e produzir nesse sentido. E aí chegou a parte de fazer o processo seletivo, entrei e tudo mais, aí não tinha acesso, como aluno especial, acho que ainda não tinha acesso ao Wi-Fi, ao Unila e tudo mais. E aí, quando eu passei no processo seletivo, tudo mais, entrando como cota de pessoas trans, e aí não foi indeferido, não aceitou o primeiro, aí uma pessoa muito querida entrou em contato comigo e falou, entra com recurso e tudo mais, né, explicando a situação. A pessoa acreditava na importância de eu estar dentro da universidade, de eu entrar, e que não via o porquê do indeferimento. E aí porque senão ali eu já ia parar, entendeu? Eu já ia desistir de novo. E aí eu peguei, fiz o recurso e entrei, e aí aqui estou um ano finalizado do mestrado, agora estou escrevendo a dissertação. E aí quando eu fui fazer a matrícula e tudo mais, aí puxou meu nome antigo, puxou todo o cadastro antigo da Unila, né?
E daí eu já vem aquele frio na barriga, acho que toda pessoa trans que tá dentro da universidade, que tem que pedir o nome social, tem que pedir para retificar o nome, já dá aquele nervoso, a gente já começa a passar mal ali, porque a gente já acha que não vai dar, que vai ser rejeitado, que vai ter que desistir. E aí a primeira coisa que a gente vem, pelo menos a primeira coisa que sempre vem em mim, não, já não vou mais conseguir, vou desistir, vou deixar por isso e é só. Mas aí com a ajuda do professor, sempre me incentivando, que eu tenho que sim buscar meus direitos, né? E até é engraçado que as pessoas falam, cara, você é formado em direito, você ajuda tanta gente, faz as retificações, você auxilia, você explica onde que tem que ir e tudo mais. E quando é pra nós, parece que a gente trava, a gente tem um bloqueio emocional, que acho que pra gente a gente não vai conseguir, mas a gente vai lutar pelo coletivo, a gente vai lutar pra todo mundo conseguir. Enfim, daí eu fui pedir na secretaria do programa, né, expliquei a situação, e aí o Newton, né, grande Newton, sempre salvando a gente na pós-graduação do IELA, super atencioso, falou, não, pode ficar tranquilo, em nenhum momento ele pegou e expôs meu nome, né, solicitou a troca lá, via e-mail institucional e tudo mais, a gente conseguiu alterar, e aí eu fiquei tranquilo, respirei aliviado, né, falei, vou poder seguir tranquilo durante o curso, não vou ter meu nome desrespeitado nem nada. E aí a turma super me acolheu bem, fui a única pessoa trans na turma, né, desde o começo ninguém, eu já gosto de chegar e já falar que eu sou um homem trans, apesar que as pessoas falam que eu tenho muita possibilidade, né, mas desde o momento que eu me apresentei na turma e tudo mais, isso só fez com que a gente falasse mais sobre o assunto, discutisse, então houve o espaço dentro da minha turma, né, dentro do programa, da gente falar sobre, as pessoas perguntarem, questionarem, isso foi muito importante. Eu acho que a turma em si ajudou muito, porque é uma turma bem interdisciplinar como o programa, multicultural também, diverso. Então, acho que esse programa é um dos programas que eu vejo na Unila que contribui muito, né, no quesito. Aí dentro do mestrado também conheci a CECAF, aqui da Unila, né, e dentro da CECAF, que trabalha, né, com ações afirmativas, de gênero e tudo mais, e lá eu tive acesso a várias pessoas, onde elas explicavam mais de como funcionava, do que a gente podia melhorar, do que a gente pode fazer, e várias atividades, tanto é que elas estão desenvolvendo várias atividades dentro do tema, para tentar mudar um pouco algumas coisas que acontecem, né, dentro da universidade. Então eu sei que tem muitas pessoas ainda que têm muita dificuldade de incluir o nome social, de retificar o documento dentro da universidade. Então sempre que eu posso, sempre que me chamam, né, eu sempre fico à disposição para contribuir nesse sentido. Já ajudei em diversas retificações de estudantes aqui dentro da Unila, para incluir o nome social, para fazer a retificação, né? A gente está numa batalha bem importante, que eu acho que é uma luta que a universidade também tem que estar dentro, que é de pessoas trans, LGBTQIA+, que vêm fora do país, né? Então, uma busca muito difícil para a gente fazer a retificação. E já estou há 1 ano na luta, tentando fazer 2 retificações de pessoas trans dentro da Unila, que não são do Brasil, para a gente conseguir fazer o trâmite. Então, acredito que seria muito importante a atuação da universidade nesses casos, porque são coisas que a gente, às vezes, dentro do município, a gente não consegue atuar para fora, né? Então, para essas pessoas poderem permanecer dentro da universidade. Então, tem pessoas trans ali que não se reconhecem com o nome que está ali presente durante a universidade, e aí são de outro país. Qual que é o acesso, qual que é o suporte, qual que é a ajuda que eles têm, né, para permanecer nesse sentido, tendo seu nome respeitado, seu nome retificado, né? Então tem várias coisinhas assim, né, igual eu falo, né, eu tô um pouco encaminhado em algumas coisas na minha vida, mais estável, em vários sentidos, né, mas nem por isso que eu vou deixar de olhar, né, para todas as pessoas trans à minha volta, e sempre vou estar atuando nos movimentos sociais, sempre vou estar ajudando, não importa a posição que eu esteja, não importa o local que eu esteja, né? Eu acho que é muito importante que a Cal comentou. Tem muitas pessoas trans que não querem ser vistas como pessoas trans e não estão ali, só quando, também tinha comentado, né? Só quando beneficia, aí eles querem estar por dentro, querem estar lá, né, para ajudar, mas igual
a gente precisa de todo mundo, né, o coletivo inteiro, para a gente conseguir de fato ter políticas públicas efetivas dentro das universidades, dentro do município, dentro do estado do Paraná, dentro do Brasil, né? E até entrando dentro disso, agora a gente realizou as pré-conferências municipais, né, aqui na cidade. Vai ter a primeira conferência municipal LGBTQIA+, aqui de Foz do Iguaçu. Inclusive, batemos já 70 inscrições para esse sábado agora. E até estava discutindo com o pessoal, né? Se todo esse pessoal que se inscreveu agora na conferência estivesse nas pré-conferências, né? Isso faria uma grande diferença, porque nas pré-conferências foi online, né? A gente fez de forma online, ia fazer presencial na Unila, mas todo mundo, a gente fez votação, né? O pessoal, a gente achou melhor fazer online para que mais pessoas pudessem participar e não foi o que aconteceu, né? E ali é onde que acontece de fato o debate, que a gente faz a construção das propostas, né? Tanto para o município, quanto para o estado, quanto para o nacional, né? E é muito triste, assim, a gente não ver as pessoas lá, porque uma parcela de pessoas, né, pequena de Foz não vai representar toda a cidade, todas as pessoas presentes, né? Porque a gente precisa ouvir as vivências, cada um tem a sua vivência, cada um tem sua dificuldade, cada um passa pela discriminação, só a pessoa sabe o que passa. Então a gente precisa ouvir essas pessoas para que de fato a gente traga propostas que vão melhorar isso dentro do nosso município e nosso dia a dia, dentro da universidade e tudo mais, né? Mas sábado a gente também vai separar as salas por eixos, né? Vai ter as discussões, vai ter a possibilidade de criar novas propostas também pelas pessoas que saíram delegadas nas pré-conferências. Então acho que é importante as pessoas irem participar, discutir e a gente poder falar, porque se a gente não fala, se a gente não vai atrás, né, como já foi dito aqui, se a gente não fazer, a gente vai ficar guardado dentro de uma gaveta ali, como se não existisse, né? E é algo que o pessoal fala, a gente está até cansado de falar, né? Que as pessoas falam que a universidade é nova, né? Mas as pessoas trans, as pessoas LGBTQIA+, sempre existiram no mundo, não é algo novo, mas é algo que sempre as pessoas criaram estereótipos, né? E fizeram de conta que não existia para não poder falar sobre. E agora, hoje em dia, a gente fala e a gente quer ser ouvidos, a gente quer que seja efetivado nossas vozes, que se transformem, né, em políticas dentro das universidades, dentro do município, para fazer a diferença. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas acho que conforme a gente for discutindo, a gente vai falando. Obrigada, gente, por compartilhar suas experiências, tanto de vida quanto acadêmicas. E a gente queria levar a discussão também para pensar a diversidade para além de uma questão mais simplista, né, que seria aquilo que todos somos diferentes, porque todos possuímos características diferentes, né, que é algo inerente a nós como seres humanos, mas também pensar como essas mesmas características que nos fazem ser diferentes também vão ser as características, né, que a sociedade vai fazer com que essa vida, né, seja marcada por desigualdades, por exclusões, por opressões, né? Então, como que a gente, tendo corporalidades diversas e estando num território tão diverso quanto Foz do Iguaçu, né? A gente está na Tríplice Fronteira, tem diversidade linguística, cultural, religiosa. A Unila também já traz outro contexto bem mais diverso. Como que a gente não meio que não está atento para essa questão da diversidade, né? Como que ela impacta essas trajetórias de vida. Parecia-se que, apesar de que todos somos diversos, não está essa integração, né, das nossas diversidades, né? Nesse sentido, a gente também gostaria de perguntar como também vem sendo importante criar esses espaços seguros, né? Como a Frente Trans, como a Atlética Indígena, o Coletivo Indígena, são espaços que se articulam para ajudar as pessoas a viabilizar seus direitos. Então, a gente também queria perguntar sobre isso. Como eu tinha dito, a gente tem o Coletivo Indígena, né, há 3 anos já, e a Atlética há 1 ano. O coletivo é um dos coletivos que representa bastante os estudantes indígenas dentro da universidade, em buscar os direitos, em permanecer dentro da universidade, porque o coletivo
entende os estudantes indígenas e ajuda também os estudantes indígenas, né? Na questão de você conseguir se expressar dentro das salas de aulas, perder a timidez, perder a vergonha, né? E sempre a gente está falando para os estudantes indígenas, sempre a gente está fazendo reuniões com eles dizendo, porque a gente ainda sofre preconceito dentro da universidade, né? Muito. Dentro da sala de aula, dentro dos espaços no RU, com os professores, né? A gente sempre tem pessoas que estão olhando para você com cara feia e falando, que pessoa estranha, que pessoa diferente. Sim, a gente somos diferentes porque a gente fala uma língua diferente, a gente é diferente com nossa cultura, com nossa etnia, com nossa tradição, então a gente é diferente, mas os pensamentos também são diferentes, a gente pensamos de outra forma, né? O coletivo é muito bom para os estudantes indígenas porque acolhe. A universidade, já que a universidade não acolhe, o coletivo acolhe, né? E a gente sempre está buscando melhorar, que os estudantes se sintam bem dentro da universidade, né? Se sintam bem com o seu curso, se sintam bem com as suas disciplinas, né? Que consiga expressar a sua dificuldade. E dentro do coletivo, a gente tenta buscar os nossos direitos, assim como a monitoria, para que os monitores ajudam também os estudantes indígenas, né? E já a Atlética Indígena traz os estudantes para que eles ocupem um espaço esportivo. A maioria das atléticas indígenas daqui dentro da universidade, eles escolhem seus atletas, né? A maioria são brancos, né? Então, nenhum indígena. A maioria só tem 1 ou 2 indígenas. Então, a atlética indígena, ela é bem aberta. Bem aberta. Então, vários esportes. A população indígena, a maioria das vezes, eles gostam de jogar futsal e futebol. Então, o nosso intuito é trazer bastantes estudantes indígenas e também não indígenas que participam da nossa atlética, né? Que se sinta livre, que se sinta confortável, que não se sinta muito cobrados, né? Na verdade, a atlética é uma atlética que você receba os estudantes para que eles se sintam bem. Não é por questão de campeonato, por questão de disputar, é para que ele pratique esporte mesmo, né? Então, o intuito da atlética e do coletivo é isso, você trazer os estudantes indígenas e falar para ele, vamos junto, a gente vai caminhar junto e ninguém vai deixar de fora nenhum indígena de lado, né? Que a gente vai continuar, a gente vai estudar, a gente vai ajudar você a concluir a graduação e ninguém vai deixar ninguém de fora. E a gente, como a gente é indígena, a gente é muito junto. Em todo lugar, todas as coisas que a gente faz, a gente sempre está junto, né? Em nenhum momento a gente deixa um de lado. A gente compartilha tudo. E isso é bom pra gente, sabe? Isso fortalece bastante o nosso coletivo, né? E assim a gente faz reuniões para que a gente busque mais direitos, né? Agora a gente está em uma busca falando com a reitoria, falando com as administrações para que a gente consiga um espaço de estudo, de bem-estar, né? Como uma maloca, né? Para compartilhar isso com a comunidade unileira, mas também um espaço para que a gente se junte, os estudantes indígenas, assim como tem na Unicamp, né? Tem uma maloca enorme lá e a gente queria fazer isso aqui dentro da universidade. E conversando isso com o coletivo, talvez saia essa maloca, esse espaço, né? Para que nós, estudantes indígenas, esteja junto ainda mais, né?
muito importante, né? Essa parceria, né? Ter essa consciência, né? De que juntos, né? A gente indo atrás, a gente consegue, né? O triste é que a gente tem que ir atrás, né? Que não deveria ser assim, né? Nesse sentido, perguntar, Takao, como foi a Ocupa Trans, né? Quais foram os resultados dessa campanha? Como você avalia esse processo? Então, como eu tinha falado anteriormente, começou a partir de algumas situações, assim, não muito boas com pessoas trans, que rolou aí, assim, desde a metade do ano pra cá. Nós, assim, já rolavam antes, né? Mas a partir da organização coletiva, a gente conseguiu ter um pouco mais de força pra trazer uma mobilização. Aí eu fui juntando o pessoal, fui falando, gente, vamos fazer isso, e trouxe gente, tinha gente da SECAF, professor, mas no final, a articulação, assim, a maior parte da articulação foi das pessoas trans, então, tipo, até tinha alguma ajuda, mas é isso, é nós por nós. Então, teve uma primeira atividade, que foi em setembro, uma atividade sobre gênero, raça, etnia e suas intersecções. A gente contou com a presença da professora Ângela Maria, daqui da Unila, da Flávia Dornelles e da Nicole Machado, uma travesti maravilhosa, que graduada, né, em mediação cultural, mestrando agora, enfim, uma referência para mim. E a gente teve um diálogo muito sensível com o pessoal ali no auditório. E depois disso tivemos outra atividade, uma oficina de fotografia, a Biomiss, que são aquelas bonequinhas feitas de retalho, bonequinhas negras feitas de retalho, muito bonitinho. E nessa mesma oficina a gente também... A Nicole fez uma performance de fazer um desenho no chão e colocar várias informações sobre a comunidade negra, sobre enfim, escravidão, sobre racismo, sobre autoras como Lélia Gonzalez, que pensavam perspectivas feministas a partir de África e América Latina, né? E foi uma oficina muito linda, aprendi a tirar fotos com as câmeras, foi muito bonito. E assim, a gente vai estar fazendo a finalização ainda da campanha no mês, até em janeiro. A gente abriu um pouquinho para janeiro, que aí surgiu a ideia da gente fazer porque tem uns colegas aqui na cidade, uns colegas trans, que fizeram uma edição de um Natal trans na casa deles, convidaram o pessoal, eu achei uma delícia, foi incrível, pensando, né, nessa data comemorativa, e, pessoas trans não podem estar contando com a sua família, então, o que fazer no Natal, no Ano Novo? E aí a gente tava pensando nisso, aí a gente pensou em estar prorrogando um pouquinho essa finalização para juntar e colocar como cronograma também do Ocupa Trans, que aí a gente une também com uma questão do Festival Cultural Trans, que a gente ganhou assim uma verba da Unila, do edital da Unila de bem-estar. E aí a gente vai conseguir, a ideia é que a gente finalize a campanha em janeiro, tendo uma atividade no Natal, né, unindo o Natal dos queridos, nós, e em janeiro, utilizando ali o Dia Nacional da Visibilidade Trans aqui no Brasil, acho que, se eu não me engano, é o dia 29, e aí a gente vai fazer também uma confraternização. Então ainda a gente fez algumas articulações em relação à prefeitura, a gente queria assim, a gente pensa grande, né? A gente tem que jogar lá pra cima pra conseguir isso daqui. Um pouquinho.
Mas a ideia é que a gente conseguisse um selo da campanha para espalhar pelos estabelecimentos, para assim, fazer uma capacitação. Não que essa ideia tenha morrido, essa ideia ainda permanece, porque eu acho muito importante que exista essa capacitação em relação, por exemplo, quem é que pode estar usando banheiro feminino, né? Quem é que não pode? E aí a gente pode, enfim, ter essa discussão, respeito sobre prenome, sobre identidade de gênero. Eu acho que precisa ter essa capacitação. E a partir do comitê, a gente viu que o setor de turismo aqui na cidade, ele está numa abertura também para isso. Mas, enfim... então teve algumas pretensões que a gente ainda não conseguiu estar alcançando, mas a gente vai estar levando mais pra frente, né? É isso, vamos abrir, mas a ideia é que a gente não pare com a finalização da campanha, né? Vai parar quando a gente morrer, a gente vai só quando conseguir os direitos e o que a gente precisa, assim, ou enfim, quando a gente se esgotar, né? Porque aí a gente pode estar se esgotando também. Mas enfim, enquanto isso a gente vai tentando, porque, como eu falei, é nós por nós. Mas aí também eu faço o convite, que eu acho muito interessante, muito importante, que a gente coletivize nossas lutas. Que a gente faça um coletivo, que a gente se junte com o coletivo, que a gente se organize entre coletivos, entre diversidades, para que a gente consiga eu não falo tipo, cria um coletivo com toda a diversidade, com todas as minorias e joga todo mundo lá dentro. Não é isso. Mas a gente precisa se unir em coletivo, com coletivo, para coletivos, para a gente construir um movimento assim, diverso e que, enfim, como eu falei anteriormente, tem uma transformação social. Pensando nisso também, estava refletindo como também a falta de coletivo, de união, por exemplo, no caso dos estudantes com deficiência, né, que agora só estão agrupados na monitoria, mas que por si não tem um coletivo. Então, perguntar-te, Elaine, como você avalia isso, né? Sim, é triste, na verdade. É triste porque a gente precisa estar juntos, né? Estava ouvindo vocês dizendo, né, cada um sobre seus coletivos, que existem aquelas pessoas que só se apresentam como tal, mas não lutam, né? Sim. Que só querem o bônus, mas não querem o ônus, né? Como dizem, né? De buscar, de correr atrás. A gente, pessoa com deficiência, tem muita dificuldade, eu acho que principalmente nas cidades de interior. Porque tem uma cultura de coitadismo, sabe, de ser mais difícil, de as pessoas, por exemplo, na família, quando eu falo que começa com o capacitismo, para a família, por exemplo, é mais fácil ajudar, dar a coisa pronta para a pessoa, sabe, e não ensinar a fazer, não deixar ela criar asas, como, né, sair de casa, por exemplo, é difícil. A gente tem que, quando a gente quer, a gente tem que lutar bastante para poder, eu mesmo para poder ir para a escola, eu tive que brigar dentro de casa. Porque por que você vai? Você já tem o teu salário, por que você vai? Não é salário? E eu não sabia muito, não entendia nada de leis, mas eu achava, gente, isso aqui um dia pode acabar. E eu quero, e eu posso fazer. Eu sempre acreditei que eu podia, não sabia por onde, não sabia que caminho tomar. Mas a primeira coisa ali era resistir dentro da própria casa, né? Então, assim, é mais fácil a família te entregar tudo na mão, te mostrar, te dar aqui, ó. Nem te falar, o copo de água está ali na tua direita, pega ali. Por exemplo, dizendo, né, enquanto pessoa com deficiência visual, com visão baixíssima. Então, existe isso. Eu vejo que, por exemplo, assim, para os outros coletivos tem essa questão de discriminar e de ser muito, como que eu posso dizer, eu esqueci a palavra, gente, mas assim, de xingar as pessoas, né, a gente também tem, pro nosso lado tem, mas tem muito aquela questão de coitadismo. Não, ele não faz isso porque é cego. Não, ele não pode fazer porque não anda, né? E assim, aí a família cria isso. Eu falo dentro da perspectiva da pessoa com deficiência visual. Aqui em Foz, a gente tem dificuldade dentro de nossa própria associação, porque as pessoas não se reúnem
E aí, o que eu ouvi dizer? Que quando foi criada a associação, até os professores, eles buscavam em casa e era tudo na mão. Então, hoje, muitos acham assim que é difícil de sair para fazer as coisas. Eu não consigo, eu não posso. É como uma cultura mesmo de coitadismo. E por outro lado também tem as outras pessoas com deficiências que são diferentes da gente, né? E que a gente precisa se entender, né? Dentro do grupo das pessoas com deficiência, ele também é muito diverso. A gente precisa se entender, a gente precisa se conhecer melhor. E às vezes a gente tem, sei lá, falta de informação, né? Nós temos um grupo no WhatsApp e eu fico vendo assim também como é diferente o tratamento aqui também na Unila, tipo, os professores diferentes. Em serviço social, eu tive... foi mais até que tranquilo para mim. Tive dificuldades? Tive. Teve professor que me reprovou por falta indevida, por estar em licença de saúde? Tive, mas consegui reverter. Agora o curso de medicina, por exemplo, diz que é muito difícil. Eles não têm compreensão dentro do próprio curso, que é de medicina. A gente tem lá um colega que ele tem múltiplas deficiências. E entre elas tem a deficiência, ele é usuário de cadeira de roda. E os seus colegas sentavam na mesa dele e não queriam sair. E muitas coisas acontecendo assim, sabe? Com coordenadores de cursos e tipo, complicado. E ele também tem autismo, daí teve crises em cima de crise. E muito difícil. Então, assim, é uma coisa muito diversa. A gente tem que se entender muito, tem que querer muito, tem a dificuldade de se locomover muitas vezes, tem várias coisas, né? E daí já tem outros não vou. Tem isso daí também, né? Então a gente precisa, assim, se juntar, se mobilizar, se entender para poder alcançar mais direitos, porque parece... Pelo que eu vejo, assim, até então, é cada um por si, sabe? Tem o grupo que estão na monitoria, né? Como a Cata já disse. Mas que a gente precisa fazer mais. A gente precisa aparecer. Porque a gente pode, né? Quando fala em pessoa com deficiência, se fala mais sobre dificuldades, deficiências, mas a gente tem também as nossas potencialidades, né? E a gente pode trabalhar para sermos protagonistas mesmo da nossa própria história, né? E em grupo, né? Em coletivo, porque até então, assim, o que eu vejo, a gente tenta muito sozinho, né? E por isso enfraquece a luta. A luta, ela não pode ser fragmentada. A gente precisa se juntar para poder se fortalecer. Sim, isso que você falou é um fato, né, Elaine? Que quando a gente na família mesmo, né? Eu sou mãe de uma pessoa com uma criança com deficiência, de como as pessoas acham que ela pode escolher sobre a vida dessa outra pessoa, ao invés de perguntar como ela se sente, o que ela quer fazer, o que ela acha que ela é capaz de conseguir. Então eu automaticamente já vou achando que eu sei o que você pode fazer, o que você não deve fazer, como você tem que se comportar, ao invés de eu chegar e perguntar, o que você acha que você é capaz de fazer? Você acha que você consegue? Sim, eu consigo. Então, vamos lá, vai fazer. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, entendeu? E existe muito isso, né? De as pessoas simplesmente ignorar que existe um ser humano ali e que ele tem vontades próprias e que ele tem capacidade de fazer muitas coisas e a gente mesmo acaba colocando essas incapacidades em cima de outras pessoas, né? E isso que você falou realmente é um fato. Não, e se não consegue, a criança pode falar, vamos tentar? Sim. E vai mostrando para ela que é possível também, né? E no meu caso, eu sempre achava que eu podia, mas eu não sabia como. Mas eu recebia as coisas na mão. Mas eu saía lá, eu ia brincar, subia na árvore e caía. Ia tentando, sabe? Eu via as pessoas cantarem pequenininha, tipo 3, 4 anos. Eu ficava cantarolando sozinha e falava, mas eu também posso. Eu pensava isso, sabe? Mas muitas vezes me podavam de fazer as coisas, tipo estudar, por exemplo. Criança, eu aprendi a ler em casa, porque demoraram para me pôr na escola.
E quando me colocaram na escola com 10 anos, eu consegui ficar 15 dias na escola. Porque a professora falou assim, olha, ela não tem condições de estudar aqui com as outras crianças porque ela não consegue acompanhar. Sabe por quê? Porque a professora, ela dava as tarefas. Eu entrei na faculdade, na escola, eu já sabia ler um pouco, escrevia, já conseguia fazer as palavras, as frases e tal. E os outros não. Mas eles podiam olhar no quadro e copiar. E aí, na primeira, a professora falava, olha, ela fez um envelope, né? Vários envelopes com várias letras do alfabeto. E ela falou, forme tal palavra. Daí eu fui, encontrei os papeizinhos, formei a palavra. Terminei, professor, e agora? Agora escreve o que tem no quadro, mas não estou enxergando, vem e vê. Ela falava assim pra mim. Então eu tinha que sair da minha carteira, ir lá olhar no quadro, encontrar a palavra, pra voltar e aí? Lógico que as outras crianças era só terminar aqui, olhar lá no quadro e procurar de novo escrever. E daí falaram que eu não tinha condições, que era para eu estudar em outro lugar, na escola da Ponte da Amizade, por exemplo. Mas a família não me levou. E agora, só depois agora que eu estou concluindo a faculdade, que eu fui ouvir da minha mãe, que ela falou assim, eu não acreditava em você. Eu falei, eu sei. Eu falei, as suas atitudes me mostravam isso, né? Porque assim, quando eu fui estudar na escola, e ela foi e falou, olha, ela estava certa assim também em parte, né? Porque ela falou assim, tem escolas perto de casa. E por que ela tem que vir estudar aqui na Ponte? Era longe mesmo, era difícil para ele. Mas tinha escola perto de casa, mas não tinha estrutura, né? Não me dava as condições para poder estudar. E ali tinha, e aí eu estava com todos os documentos e ela falou assim, não, eu não vou estudar aqui. E daí as professoras falaram assim, Elaine, você quer estudar? Eu falei, eu quero. Daí a diretora falou, você não é que você quer, Elaine, você vai. Daí eu trouxe documento, fizeram a matrícula na frente da minha mãe e assim a gente foi. Direito, eu deveria ter sim uma escola perto de casa, era muito melhor para poder estudar. Mas era a única forma que eu tinha ali, né? Eu não queria perder mais oportunidade, né? Então assim, ela não pensou na hora assim me perguntar como as professoras perguntaram. Na verdade ela já sabia, né? Só que como ela disse, ela não acreditava, né? E hoje ela fala, nossa, como que você evoluiu, né? Então assim, muitas vezes a própria família não fala, mas talvez, sei lá, implicitamente, às vezes só quer ajudar, né? Mas ajudar é você desenvolver o teu filho, desenvolver a criança, sabe? Em tudo que ela puder. Ver o talento dela e procura desenvolver aquele talento. Porque ali, né? Porque eu acredito que a gente tem um propósito na vida, né? E como que a gente vai cumprir esse propósito? Através dos nossos talentos, né? E a gente também pode pegar as nossas dificuldades e transformar. Igual eu tô vendo vocês fazerem aqui, né? Transformar em luta e em conquistas também, né? Porque direito, a gente não é privilégio, não. O direito é resultado de luta e é conquista, né? E é por isso que a gente está aqui para falar também. A gente fala dessa diversidade que é nossa, que é inerente mesmo do ser humano, mas que às vezes não é fácil. Só que se a gente souber, a gente pode conquistar ainda muitas coisas, né? A duras penas, muitas vezes, difícil, mas a gente pode, né? Sim, é interessante também pensar como nossa cidade não está preparada, né, para abrir-se para a diversidade. Então, nesse sentido, perguntar-te, Saio, como a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania enxerga a diversidade, o que tem trabalhado, né, na questão da acessibilidade, para viabilizar direitos, para fazer as políticas públicas efetivas? Bom, a Secretaria, eu iniciei esse ano na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, né? E um passo bem importante que a Secretaria desenvolveu e vem fazendo desde o início do ano são as formações, né, para servidores públicos. E uma das formações que a gente dividiu, eu e a secretária, a Rosa, né, que foi as palestras que a gente desenvolveu, que a gente ministrou também, que foi junto com a Maria Eduarda, que é estagiária de psicologia lá da Secretaria
de Direitos Humanos. Junto com a Duda eu acompanhei ela, é uma pessoa usuária de cadeira de rodas. A gente realizou um ciclo de palestras com os servidores com o tema capacitismo e os direitos das pessoas com deficiência. Então a gente realizou esse bate-papo, esse diálogo, né? Ela trouxe de uma forma bem objetiva, bem pontual, trouxe o contexto histórico, né, de como as pessoas com deficiência eram vistas, né? A gente trouxe também, fiquei com a parte de falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então a gente trouxe um contexto diferente para os servidores, para eles terem acesso às informações, né? Porque a gente fala, só que às vezes só a gente que está em nossa volta que a gente sabe sobre os direitos, e tem muita gente que não sabe, né? Então fala, mas vai buscar seus direitos, mas tem muitas pessoas que não conhecem quais são os direitos, como que pode acessar, como que pode buscar, efetivar esse direito, né? Então, esse foi uma parte da secretaria que eu acredito que fez muita diferença. Teve bastante participação dos servidores públicos, né, que tiraram dúvidas, trouxeram suas vivências enquanto atendimento com essas pessoas, que poderiam melhorar, contribuir, né? Teve essa reflexão, essa sensibilidade, né, nesse tema. E também um outro tema dentro da diversidade, né, aqui no município, que a gente também realizou, que aí eu ministrei, que são as formações já tem para servidores públicos municipais para atendimento ao público LGBTQIA+. Então, agora eu vou finalizar esse ciclo com as 2 últimas turmas. No total, são 8 turmas de servidores públicos. Foram turmas que tiveram bastante gente, bastante aderência, né? Que daí, nessa formação, ela ocorre sempre das 8 horas da manhã até o meio-dia, então são 4 horas. Eu ainda acho que é um tempo curto e os servidores concordaram também, porque é muita coisa pra gente falar, pra gente debater, né? E por exemplo, mas todo mundo sabe, todo mundo conhece, tá errando porque quer e tudo mais. Sim, tem pessoas que insistem, que sabem, mas que insistem em continuar com a discriminação, com preconceito, com estereótipo, né? E aí eu venho com essa formação junto com a secretaria, a gente trazer que existe uma lei municipal aqui em Foz do Iguaçu, né, que ela funciona, que a gente vai atrás, existe pessoas que podem trazer conhecimento, que podem, né, tirar as dúvidas. Então essas formações elas trouxeram muito conceitos básicos, né, do que é identidade de gênero, o que é orientação sexual. A gente trouxe também os direitos da população LGBT tanto no município quanto no Brasil, né? A gente trouxe simulações, vivências. Então a gente pôde ter uma troca bem legal com os servidores de cada setor. Teve o pessoal, a turma da educação, teve a turma da saúde, teve a turma do turismo, agora a gente vai fazer com a turma do pessoal da segurança pública. Então de todos os setores a gente fez as capacitações, pessoal da assistência social também. Inclusive foi 2 turmas, que teve o pessoal do cadastro único também, que tem bastante dificuldade da inclusão do nome social. Então foi um espaço aberto para os servidores irem, tomarem conhecimento, né, conhecer, entender, tirar suas dúvidas, trazer as dificuldades que encontram dentro do serviço para o atendimento para esse público aqui no município, porque ele existe, né? E aí foi uma troca bem legal, bem interessante. Eu acho que teria que ser uma formação continuada com os servidores, né? Tanto é que durante as formações a gente forneceu formulários, né, de feedback para a gente entender melhor o que pode estar sendo melhorado dentro da formação, o que vocês acharam da formação, né, e vários aspectos, se isso contribuiu ou não com o seu trabalho, com a sua vida profissional, pessoal, enfim, né? E aí em base com esses dados, né, quem sabe futuramente a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, mas de continuar esse trabalho, porque eu acho importante, porque dentro de cada setor que estava ali presente, a intenção é que isso se espalhe nessas informações, para que a gente consiga trazer uma sensibilidade, né, um olhar diferente, uma quebra desses estereótipos, esses preconceitos, essa discriminação que acontece, né. Inclusive eu sempre levo a plaquinha da lei que existe, né, que está colado nos órgãos públicos, inclusive que recentemente está sendo colocado em espaços privados aqui do município, porque elas também devem estar colocando as placas.
E, enfim, acho que é algo que tem que ser contínuo. A luta não é algo que tem que se permanecer parado só para aquele momento, só para uma causa específica, um caso específico que aconteceu, mas sim para todos os outros casos que vêm acontecer, mas evitar também que esses casos aconteçam. Então, eu sempre digo, o conhecimento nunca é demais, né? E é muito importante a gente levar esse conhecimento e essas informações para as pessoas. E também, sim, pensar de como que essas informações chegam para tais pessoas, os públicos, locais, porque não é todo local que recebe as informações de uma forma e não é toda pessoa que consegue interpretar da mesma forma que a gente. Dentro da universidade a gente interpreta de uma forma, as pessoas que não têm acesso à universidade vão interpretar de uma outra forma, às vezes não vão compreender da forma que a gente coloca. Então sempre quando eu busco falar, trazer minhas falas, dependendo do ambiente onde eu estou, ou as pessoas que eu vou ministrar uma palestra, formação, sempre tento trazer uma didática onde todo mundo que esteja presente ali, que eu visualize, que necessite de que eu fale de uma outra forma, eu falo, entendeu? Porque a gente precisa pensar de todas as interpretações de todas as pessoas que estão presentes, né? Inclusive até estava pensando na minha cabeça se a gente teria que fazer, que eu comecei recentemente a utilizar a autodescrição também, né? Antes de começar a falar, eu fiquei pensando, será que no podcast a gente também tem que fazer a autodescrição, né? Porque é algo que eu adentrei mais esse ano no assunto, né? Buscando conhecer melhor e poder ampliar essa luta e contribuir também. Então, não sei, fica aí para vocês de fazer a autodescrição. Vou começar, não sei se vocês gostariam de fazer, né? Porque apesar de quem está nos ouvindo, às vezes, né, gostaria de ver nossa autodescrição também, porque a gente está se vendo aqui, mas quem não está aqui não vai conseguir ver, né? Então, eu ainda estou aprendendo a fazer autodescrição, né? Mas, bom, sou um homem, cabelo curto, tá um pouco raspado nas laterais, uso óculos, estou de suéter preto, calça preta, tênis preto e de cor branca, da pele branca, e estou usando o crachá do trabalho. Acho que é isso. Super, Sayan. É importante, né? A gente vai levar super em consideração sua sugestão. Super bem interessante, relevante para o podcast. Sim. E também interessante, né? As iniciativas que vocês estão levando. É importante ter gestores, né? Que também tenham essa visão ampla sobre a diversidade e tenha esse compromisso de ir atrás, né? A gente gostaria de fazer muita mais perguntas, mas nosso tempo está esgotando. E para finalizar, a gente tem um desafio, que é, com uma palavra, vocês descrever o que falta para Foz do Iguaçu se tornar uma cidade diversa. Só uma palavra para definir, né, o que estaria faltando. Conhecer. Empatia. Acolhimento. Sensibilidade. Exatamente isso, né? Está faltando para nossa cidade, para nossa universidade, se tornar muito mais diverso, né? Aceitar-nos enquanto seres diversos neste território tão diverso. A gente tem para agradecer vocês estar aqui hoje presentes, por participar junto conosco, por compartilhar suas experiências de vida, sua trajetória. Realmente esperamos que para quem não está ouvindo também seja um aprimoramento, que traça reflexões, né? Assim como para nós que estamos hoje aqui. E isso, né? Agradecer novamente a vocês, agradecer ao Nila, ao Parquitec, a Itaipu também por fazer isto possível. É isso, gente. Muito obrigada. Eu, assim, aprendi muito hoje aqui, demais. Foi muito interessante. Acredito que quem for escutar esse podcast vai, assim, aprender muita coisa, vai gostar muito, porque são coisas, assim, que a gente não vivencia, né? Então, é muito interessante a gente poder escutar também das pessoas que a gente está à volta, que a gente convive junto e a gente não entende o que essas pessoas passam todos os dias. Então, muito obrigado de novo por vocês se disponibilizarem para vir aqui, né, contar toda a história de vocês e deixar novamente aqui para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né, que é Juventudes e Direitos. Tem o Instagram, Facebook e YouTube.
E é isso, obrigada, gente. Obrigada, gente. Ai, obrigada. Eu só queria agradecer vocês e também pedir para seguirem a gente no Instagram, FTU_de Foz. Muito obrigada pelo convite, gente. E se não se esqueçam amanhã de participar na conferência a partir das 9, né? Vai ter coffee break, tá? Então, cheguem cedo. A mesa de abertura se inicia às 9 horas da manhã, né? E a gente vai com os trabalhos até 5h30, 6 horas da tarde. Ótimo, então, até mais, pessoal. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Estás escuchando Você está ouvindo o programa La A Voz da Juventude. Escuchais A Voz da Juventude. Penendu mitapeña hamitarapucorañe. A voz da juventude. A voz da juventude. The Voices of the Youth. A Voz da La voz de Juventude. la juventud.